Olá, caro aluno, sou o professor Luiz Aguni e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar como devemos formular e implementar uma estratégia. Por quê? Porque a partir do momento que você fez o seu planejamento estratégico, definiu os objetivos, você tem que formular e implementar as estratégias necessárias para alcançar os objetivos. Por quê? A estratégia é o como eu faço para alcançar os objetivos. Vamos lá, então? Os objetivos da nossa aula de hoje é entender as forças competitivas e estratégias genéricas de Porter, que é um grande escritor da definição de estratégias e vantagens competitivas, e analisar os riscos nas estratégias genéricas de Porter, né? Porque toda empresa precisa fazer essa análise da sua empresa. O Michael Porter é um consultor, professor e autor de vários livros sobre estratégia e competitividade. Ele definiu que para uma empresa fazer e definir quais estratégias que ela deve utilizar, precisaria conhecer e entender as suas 5 forças competitivas que toda empresa tem, né? Toda empresa tem essas 5 forças e aí precisaria ver como essas 5 forças interferem nos seus negócios para poder elaborar e definir as melhores estratégias. Essas 5 forças são risco de novos concorrentes, ou seja, a minha empresa tem muita abertura para atrair novos concorrentes. Vou pegar um exemplo qualquer. Se eu sou uma pizzaria que para abrir uma pizza eu preciso de R$25.000, isso significa que qualquer pessoa que tenha R$25.000 pode virar um concorrente meu. Agora, se eu sou uma empresa de tecnologia que investe e é necessário um investimento de R$500.000 inicial para criar uma empresa igual a minha, aí eu vou ter menos concorrentes, né? Então, o risco de novos concorrentes está relacionado diretamente com o nível de investimentos. O poder de barganha dos fornecedores significa o seguinte: os fornecedores com os quais eu tenho contato numa empresa são mais fortes ou menos fortes que a minha empresa. Se eles são mais fortes, eu vou estar na dependência deles, né? E aí eu vou ter que aceitar as regras do mercado que eles colocarem. Se eu sou mais forte que eles, eu que dou ou eu que faço as regras do jogo. Uma outra força é o poder de barganha dos compradores, é a mesma coisa. Os compradores, que no caso são os clientes, têm mais força que a minha empresa ou tem menos? Então, essa relação de força, se é mais ou menos, também vai definir a sua estratégia. O produto ou serviço que eu realizo é facilmente substituído por outros substitutos, que muitas vezes não precisa ser exatamente igual, mas tem uma proximidade, aí eu também tenho uma fraqueza ou uma força em relação a isso. E a principal delas, né, é um mercado muito concorrido ou pouco concorrido, esse que eu participo. Então essa análise de 5 forças do Michael Porter, ela é importante para você se posicionar, para depois identificar quais estratégias que eu devo usar. Com base nessa análise de 5 forças competitivas, eu aí posso buscar e verificar qual ou quais estratégias são melhores para a minha organização. E segundo Porter, eu posso ter uma liderança em custos. Se eu tiver um ótimo desempenho em relação aos meus custos operacionais, e aí o meu preço fica mais competitivo,
de repente eu me torno um líder só porque o meu preço é o mais barato do mercado, né? Então, isso é uma estratégia. Uma outra estratégia é na diferenciação. O meu produto ou o meu serviço tem uma característica que difere dos demais concorrentes do mercado. E essa característica que torna diferente dos demais concorrentes vira uma estratégia para mim. E eu consigo vender melhor nesse mercado em relação aos meus concorrentes por conta de alguma mudança, seja de design, seja na embalagem, seja na qualidade, que eu criei e me tornou uma estratégia importante. Ou também uma estratégia de enfoque. O que quer dizer isso? De repente, eu percebo que no segmento de uma região X, sei lá, o interior de São Paulo, ou o interior de um outro estado, tem poucos ou poucas empresas que fornecem o meu produto. Ora, por que eu não concentrar forças nesse segmento de mercado? Por que eu não dar um enfoque maior? Porque aí eu vou conseguir penetrar e alavancar mais as minhas vendas escolhendo uma determinada região onde quase não tenha concorrentes. Então, a escolha dessas estratégicas genéricas de Porter vem após a análise das 5 forças competitivas que eu acabei de explicar para vocês. Além disso, por exemplo, se eu escolher riscos na liderança, se eu escolher a estratégia de liderança de custo, quais riscos que eu tenho? Os concorrentes podem mudar, a tecnologia muda, outros custos são destruídos, eu perco a proximidade da diferenciação, os que enfocam nos custos baixos podem rapidamente ser substituídos. Então, se eu escolher a liderança de custos como estratégia, eu corro esse risco. Se eu escolher a diferenciação, eu posso ter, porque se eu crio um produto novo ou algo diferente, logo os concorrentes imitam. Então não é por muito tempo, né? Às vezes a minha diferenciação acaba sendo menos importante, acaba não tendo aquela atração para o cliente comprar o meu produto ou o meu serviço. E se eu ficar muito preocupado só em ser diferente, eu posso ter problema de custo. Eu perco o bom gerenciamento de custos que eu também preciso ter, né? E geralmente a diferenciação ela provoca que outros concorrentes ou outros segmentos também estimulem essa diferenciação. Então, esses são os riscos que eu corro se eu usar a estratégia de diferenciação. Se eu usar a estratégia do enfoque, eu também posso ter alguns riscos, né? Por exemplo, se eu escolher um determinado segmento, como eu dei como exemplo agora há pouco, de uma área, uma região do interior de São Paulo, outras empresas que perceberem que eu estou atuando naquela região com mais força, também vão querer entrar e, de repente, aquele enfoque que eu criei naquele segmento perde a sua força. Então é um risco que ocorre. Outra coisa que pode acontecer é que a demanda desaparece. Então eu fiz um estudo da demanda numa região X, de repente, por algum motivo, por uma estratégia de outras empresas, aquela demanda desaparece. Eu não consigo mais vender no meu mercado, naquele segmento. Então, esse é outro risco que eu corro ao escolher essas estratégias. As diferenças de segmento em relação ao outro se estreitam, porque conforme eu escolher um determinado tipo de segmento de mercado, ele vai afunilando as minhas opções de estratégia, porque outros concorrentes vão querer também fazer a mesma estratégia, aí eu vou perdendo essa minha flexibilidade, né?
Ou também o próprio segmento, escolhi o interior de São Paulo, por isso, por isso, por isso. De repente, aquelas características que me tornaram importantes para eu tomar essa decisão, ela desaparece e aí eu perco aquela atração daquele segmento do mercado, né? E também que sempre novos concorrentes vão aparecer na hora que eu escolher um determinado segmento. Ou seja, independente do tipo de estratégia que eu escolher, sempre tem os riscos que devem ser analisados e constantemente sendo atualizados. Porque se eu não fizer isso, eu acho que a minha estratégia vai ser boa e, de repente, ela só é boa no início e perde a atratividade. Então é muito importante estar sempre estudando e analisando as oportunidades. Uma vez que eu fiz a análise das 5 forças, defini que tipo de estratégia eu vou usar, aí vem a parte final. Como eu implemento a minha estratégia? De que forma que eu pego tudo aquilo que estava no meu planejamento, né, que eu discuti, analisei, verifiquei todas as possibilidades e agora eu vou colocar na prática. E aí, para você fazer a implementação de uma estratégia na sua empresa, você tem alguns passos ou processos a serem seguidos. Primeiro, a sua estrutura organizacional está de acordo com as estratégias que você escolheu previamente? Então, se não tiver, precisa fazer esse ajuste, né? Todas as áreas funcionais foram planejadas de acordo com a implementação da estratégia escolhida? As políticas e os planos operacionais estão adequados com a estratégia definida? Os projetos seguem também essa estratégia? Então, a partir dessa definição, se eu não tenho uma estrutura organizacional, eu vou adaptá-la conforme a estratégia. Se o meu planejamento não foi realizado, eu tenho que fazer em todas as áreas, de marketing, RH, finanças. Se eu vou adotar as políticas e planos, eu tenho que criar orçamentos, cronogramas, procedimentos, né? E se eu vou fazer projetos, eu tenho que fazer uma renovação, porque novos produtos, novas exigências. Enfim, vocês perceberam que para você definir e implementar as estratégias da sua empresa, você tem que, primeiro, né, fazer aquela análise das 5 forças competitivas, definir que tipo de estratégia você vai utilizar para daí, então, implementar. E mais uma vez, né, assim que você definir o seu planejamento estratégico, a definição das estratégias é que vai tornar a sua empresa mais ou menos competitiva. Ok? Então esse foi o objetivo da nossa videoaula de hoje e até uma outra oportunidade.